Graça e a paz do Senhor. Hoje eu gostaria de falar sobre a Bíblia, como palavra de Deus e as tradições humanas. Em Mateus capítulo 5, versículo 43, Jesus diz assim: Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Foi dito, mas eu, porém, vos digo. Será que Jesus estava contestando a Torá nesse momento? Eu acredito que não, porque em Mateus 5, 17 diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então Jesus veio para cumprir a Torá. Ele veio para cumprir a lei, A Torá são os 5 primeiros livros ali da Bíblia, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. São os cinco primeiros: Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. E ali está o conjunto de leis, normas estabelecidas por Deus para reger a nação de Israel. Então Jesus jamais aqui ele estaria contestando a Torá escrita, porque ela veio da boca do próprio Deus. E Jesus não contestaria, algo que era divino. Mas ele está contestando aqui, era uma tradição que se formou em Israel. Porque havia em Israel a tradição da Torá, que era a tradição oral, dela transmitida oralmente, que os rabinos eles discutiam a respeito da lei e eles iam formulando doutrinas, preceitos. Então, paralelo à Torá escrita, que estava escrita, que foi dada a Moisés, que Moisés escreveu, tinha uma outra Torá chamada Torá oral. Essa Torá oral, em 70 depois de Cristo, ela se tornou escrita, os rabinos, os doutores ali da lei da época, pegaram toda essa Torá que era transmitida oralmente e escreveram elas, passaram para um livro, que é a Mishna e a Guemará. Essas duas formam o Talmud. Esse livro ele é um livro sagrado para o judaísmo, Então ali tem as formas de guardar o sábado, das festas, da Páscoa, dos tabernáculos, todas as festas ali. Esse livro ele explica com detalhes, na Mishna. E então essa Torá oral ela passou a ser uma Torá escrita, que é a Mishna e a Guemará, que formam o Talmud. Mas antes ela era de boca a boca, falado. Só que eles iam falando, ia formulando os conceitos, doutrinas, dogmas, E nessa época que Jesus chegou, já tinha este conceito vigente em Israel, Ouviste o que foi dito, amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí Jesus falou, não. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então ele contradiz a Torá oral, que já tinha se formado como tradição em Israel. Então é muito perigoso, É muito perigoso nós formularmos tradições e essas tradições elas se tornarem tão importantes como a palavra ou mais do que a palavra. Porque foi isso que aconteceu com a igreja, A igreja começou a ter os concílios e o que era estabelecido nesses concílios viraram dogmas e esses dogmas foram colocados acima da palavra. Então essas tradições elas ficaram muito fortes sobre a igreja. E tinha tradições que contrariavam o que estava escrito. Então se levantou padres dentro da igreja, como Wycliffe e John Hus, que são pré-reformadores, contestando muita coisa que ia contra a palavra de Deus. John Hus chegou a ser queimado,
queimado por causa que ele defendeu posições bíblicas contra as tradições da época da igreja, né? Então, tanto a igreja católica tem tradições, como a igreja evangélica também tem tradições, né? E é muito perigoso. Assim como a Mishnah e a Gemara, hoje é um livro sagrado, né? Para o judeu e para o judaísmo, o Talmud, e a ponto de parte do judaísmo considerar, né? Parte do judaísmo considera como se fosse o mesmo peso da Torá. E Jesus não considerou como o mesmo peso, porque ele contrapõe a essas tradições. Tem um relato em Mateus 15 que os fariseus dizem assim: os seus discípulos quebram a tradição dos anciãos, eles não lavam a mão para comer. E Jesus falou assim: por que vocês invalidam o mandamento de Deus por causa das vossas tradições? Vocês levam uma oferta e dizem: essa é oferta de Corban e eu estou isento de ajudar o meu pai e a minha mãe. E o que está escrito na Torá? Honra teu pai e tua mãe. Então vocês invalidam o mandamento de Deus por causa da vossa tradição e ensina preceitos humanos. Então, assim como foi perigoso para os judeus, assim como é perigoso para o catolicismo, também é perigoso para a igreja evangélica. Porque hoje se levanta também essa Torá oral, né? Calvinismo, arminianismo. Então vem paralelamente essas interpretações e elas ganham muita força a ponto delas sobrepor as escrituras. Então muitas pessoas dizem sola scriptura, mas quando você vai na essência não é sola scriptura. É soli Vantil, soli Karl Barth, é soli Calvino, soli Armínio, né? São ideias e pensamentos desses teólogos. Você vai ver na essência, não é as escrituras. Então isso Jesus combateu fortemente. E quando chega no final ele diz assim, ele fala como quem tem autoridade. Por quê? Porque Jesus está defendendo a Torá escrita e não a Torá oral. Ele não está defendendo a Mishnah e a Gemara. Ele está defendendo a Torá, aquilo que Deus deu a Moisés, né? Que era a lei. E nós, como cristão, nós não temos que colocar a tradição acima da Bíblia, como foi feito, né, na igreja, nos concílios, né, de Nicéia, no concílio de Trento, no concílio da Calcedônia, e ficaram estabelecidas essas doutrinas a ponto delas sobrepor a palavra de Deus. Assim como também, né, no arminianismo, no calvinismo, não pode ter força essa tradição acima do que é a palavra de Deus, né? Então a pessoa cria uma tradição, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. E Colossenses 2:12 diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então é preferível sola scriptura do que solo Calvino, solo Armínio, solo Vantil, solo Barth, né? Nós temos que voltar para as Escrituras, estar debaixo da autoridade das Escrituras. Então, isso é sola Escritura. É você voltar para a essência, assim como Jesus defendia a essência da palavra. E as tradições que não tinha harmonia com o texto bíblico era contestado por Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.